A gente vai falar aqui do pivô dito verdadeiro, né? Porque a gente tem que levar muito o fato que existe várias escolas, cada qual tem uma maneira de fazer uma leitura de mercado, cada qual respeita um critério, e para mim todas estão certas. O que difere a escola que você vai implementar no seu modelo operacional é aquela que se adequa melhor ao seu perfil operacional, certo? Certo. Tem operadores que são scalper. Eles entram, pegam uma fração de preço e sai fora. Tem operadores que já trabalham com alvo pré-definidos. 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, não sei, 5 para 1, já vi. Já tem operadores que são seguidores de tendência, com filtro seria a média de 8 períodos, enquanto o preço não fechar abaixo da média. Se você está comprado, você continua comprado no ativo. Se você está vendido, nenhum preço fechou acima, não vira média, não cruza a média, você continua na operação. Todos estão certos, implemente o que for melhor para o seu perfil e vão embora. Dentro deles tem um que na análise técnica clássica que fala que o pivô verdadeiro ele tem que ter alguns critérios, e entre um deles a gente vai começar a nomear agora aqui para entender como é que funciona essa questão do pivô verdadeiro ou não, tá? Aqui, ó, segundo a análise técnica clássica, o pivô verdadeiro tem que seguir alguns critérios, e um deles é que da formação do pivô deve ser escorado, ancorado pela média móvel de 20 períodos, exponencial, certo? Mas antes de secar alguns pivôs, vamos entender esse conceito. Por que tem que entender o conceito? Porque o pivô, dito verdadeiro segundo a análise técnica clássica, tem que seguir alguns critérios, e um deles é que o terceiro aí não se encaixa, tá? Mas vamos entender primeiro o seguinte: sempre que a gente está observando o ativo, ele provavelmente vai estar fazendo as seguintes movimentações: zigue-zague ascendente, ou seja, uma movimentação de alta, zigue-zague descendente, ou seja, uma movimentação de baixa, ou ele vai estar simplesmente preso dentro de uma lateralidade, né? Aí tem gente que chama range, caixote de lado, lateral, enfim, o preço fica compactado. A diferença é que tem ranges maiores, né? Tem lateralidades maiores entre a máxima e a mínima, e tem lateralidades menores. Aí tem que ver como é que funciona o risco-retorno de cada operação, de cada operador, mas a gente não vai entrar nisso. O que a gente quer entender é o seguinte: é que quando você observar o ativo preso dentro desse processo de lateralidade, provavelmente não vai se enquadrar dentro do critério do dito pivô verdadeiro, tá? Aí eu pus aqui uma ilustraçãozinha para mostrar uma movimentação de alta, uma movimentação de baixa e uma lateralidade. A questão da lateralidade não entrar no conceito é porque depois você pode observar que durante essa lateralidade vai dar vários sinais falsos, né? Mas aí a gente pode ver depois. Agora, já para entender como é que funciona a dinâmica do pivô dito verdadeiro, seguindo a análise técnica clássica, com a média ancorada, média de 20 ancorada, tem que seguir alguns critérios. Seria um dele: o ativo tem que estar claramente em uma tendência, seja ela de alta ou de baixa, certo? Porque quando a gente observar o pivô sendo formado e ancorando o preço, entende-se que aquela movimentação deixa de existir para iniciar um novo processo de movimento, certo? Então a gente observa o que? O ativo está fazendo uma movimentação de. Vou fazer dos dois exemplos aqui para contextualizar. A gente observa o ativo fazendo uma movimentação de baixa. Movimentação de baixa. Então esse ativo está claramente fazendo um zigue-zague descendente, correto? Quando a gente observa um ativo fazendo uma movimentação de alta, ele faz topo acima de topo, fundo acima de fundo, ele está numa movimentação clara de alta. Beleza. Quando da formação de uma lateralidade, que é quando o ativo fica preso entre uma máxima e uma mínima, não vai se enquadrar dentro do perfil operacional do pivô verdadeiro, porque durante esse movimento em que ele vai fazendo
topo acima de fundo, mas chega naquela região do gráfico, ele trava, volta, chega na região do gráfico, trava, volta. A gente pode ver no gráfico de índice acontecendo isso de sexta-feira. Que ele ficou preso dentro de uma lateralidade e ficou dando vários sinais que não deu sequência ao movimento, tá? Então, sempre que o ativo estiver trabalhando dentro do processo de lateralidade, pode ocorrer vários pivôs ancorados até pela média móvel, porém, como ele está em processo de lateralidade, pode ser um pivô falso, uma vez que o ativo não está claramente em zigue-zague ascendente ou descendente. Porque quando você olha um ativo dentro de um processo de lateralidade, você repara que as médias, se o operador usar operador ou operadora, não sei, homem ou mulher, estiver usando mais de uma média, vai ver que as médias vão ficar assim, né? Aí você vai ter uma média passando aqui, aí de repente você tem uma outra média, ela vai estar encarabolada aqui no meio assim. Se for uma média mais rápida, ainda vai estar mais ainda, né? Porque a média mais rápida responde rápido ao movimento do ativo, então pode ser que ele fique assim, ó. Então, para análise técnica clássica, não cabe você olhar o pivô aí dentro de um processo de lateralidade. Você tem que esperar o ativo sair dessa consolidação, definir um movimento e a partir de então, observado o movimento, se porventura ele já trocar o movimento e ancorar na média, aí você tem um verdadeiro pivô ancorado pela média de 20 períodos, tá? Então é importante se olhar a movimentação do ativo para saber se ele está zigue-zague ascendente, descendente ou lateral. Beleza? Beleza. Aqui eu fiz um exemplo que a gente sempre vê, bastante analista falando, né? O ativo formou um pivô e rompeu. A ideia aqui que a gente está observando é que o ativo, no desenho que eu fiz aqui, ele está fazendo um pivô de baixa, está fazendo uma movimentação de baixa. Ele faz os 3 critériozinhos básicos que a gente sabe, né? Que ele dá um topo de referência, ele faz fundo acima do fundo anterior e rompe o topo. Seria o basicão, né? Aí, se você quiser refinar o critério e colocar uma linha inclinada aqui, beleza, a gente sabe que quando uma linha inclinada é rompida é porque é sinal que o ativo está querendo trocar a movimentação. Beleza, é mais um filtro que você coloca, tá? Então, para o price action ou para a pessoa que entende que o pivô, lembrando que bom, depois eu volto. O pivô clássico seria esse aqui, né? Fundo acima de fundo anterior, topo de referência, rompeu o topo, a gente tem aqui o pivô, projeta e vambora, certo? Pro movimento de pro movimento de baixa, pro pivô de baixa, perdão, esse aqui é o pivô de alta, o pivô de baixa. É a mesma questão, só que ao contrário. Ele faz topo abaixo de topo anterior, deixa fundo de referência, rompe fundo, beleza. A gente tem um pivô de alta e um pivô de baixa, tá? Aqui a gente tem, eu coloquei 2 slides mostrando o que seria da formação de um pivô dito pivô básico, né? Que a gente tem aqui um topo de referência, fundo. Ele rompe topo, faz fundo acima de fundo e rompe. A gente entende que fica assim, cara, no desenho você faz bonitinho, no gráfico vai aparecer? Não vai. O que a gente tem que entender é a dinâmica da região da onde o ativo está trabalhando, para você entender que nem eu e o Carlinhos já desenhou aqui ombro, cabeça, ombro, ombro invertido. A gente desenha bonitinho, mas no gráfico não vai, a dinâmica não é essa, correto? Aqui, o pivô de baixo é a mesma coisa. Fundo, topo. Rompe fundo, topo abaixo de topo anterior, rompe fundo. Pivô clássico. Pivô clássico não, pivôzinho. Certo? E aí, tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Bem tranquilo. Beleza. Puxa pra cá. No critério do pivô verdadeiro, nos exemplos acima, ele está enquadrado em um deles. Qual que é? É que ambos estão claramente uma... Eu pus tendência aqui, mas a palavra é movimento, tá? Movimento. Uma de alta e outra de baixa. Aqui, ó. A gente vê aqui que nesse momento aqui, eu esqueci de colocar o nome do ativo, tá? Mas esse aqui é o EURUSD e esse aqui é o gráfico do óleo. A gente vê aqui que o EURUSD estava fazendo isso aqui, não estava?
um zigue-zague descendente, não tava? Sim. Ele não tava preso em lateralidade. Ele tava fazendo um zigue-zague descendente, arma o pivô e foi embora. Esse aqui, um zigue-zague ascendente, Assim, movimentação de alta, falha topo, rompe fundo, beleza. Então, do critério do pivô, dito pivô verdadeiro para análise clássica lá, um deles tá dentro encaixado, porque não tá trabalhando dentro de lateralidade. Aí quem é a outra questão? Ah, mas eu olho o tempo gráfico menor, então ele fica sambando muito, né? Porque você tá olhando um fractal muito curto. Se você olhar um tempo gráfico maior, pode ser que o teu perfil operacional não seja para operar tempo gráfico menor, seja para operar tempo gráfico maior, porque o tempo gráfico maior te permite a chance de não é chance, mas ele te dá mais tempo para você tomar uma decisão. O tempo gráfico muito curto, você tem que tomar uma decisão rápida. Por quê? Se você não pensar rápido, o ativo pode ir. E às vezes, naquele momento que você está entrando na operação, o bonde já passou e você não entrou. Tá? Então, se você olhar um tempo gráfico muito curto, vai ter mais sinais falsos. Ah, tem o pivô verdadeiro aqui, mas falhou. Qual é o tempo gráfico que você está olhando? Eu estou olhando um gráfico de 2 minutos. Então, pudera. Você olha um gráfico de 45 minutos, aí já o fractal é maior, a, a, a movimentação já é um pouco mais harmônica, vamos falar assim. Então você tem mais chance de observar um pivô verdadeiro acontecendo. Tá? Feito isso. Tranquilo, né? sim, bem de boa. Então vamos lá. Coloquei aqui o exemplo abaixo de duas imagens onde uma se enquadraria no caso de um pivô verdadeiro e a outra não. Tá? A linha rosa aqui que eu desenhei como se fosse uma média de 20 períodos. Tá? A gente observa que aqui a média ela ancora, ela escora o preço. Ela funciona no caso aí como uma resistência dinâmica. O ativo estava claramente em movimentação de alta. A média corta o preço, funciona como resistência, perde fundo. Legal. É um pivô clássico não. Um pivô ancorado pela média móvel de 20 períodos, que a análise técnica clássica entende como sendo um pivô verdadeiro. Esse aqui já não seria. Por quê? A média, no caso, está por baixo do pivô. Para ela ser a dita pivô verdadeiro, ela deveria estar passando aonde? Igual a imagem do lado ali. Ela devia estar passando aqui assim, certo? Lembrando que no desenho a gente coloca bonitinho, passando bem aqui. Às vezes no gráfico você não vai ver, às vezes vai ter pavio para cima aqui, ou pavio para baixo, um candlezinho fechando um pouco mais acima, mas ainda assim em cima da média móvel. Entenda que a média também é região, tá? Não é a linha em si, mas é a região de onde o preço está trabalhando, tá? Sim. E se a gente olhar aqui, opa, se a gente olhar aqui, né, é a mesma coisa, só que a dinâmica muda. O preço estava tendência de baixa, movimentação de baixa, a média corta o preço, ancora e vai. A média corta o preço? Não, não ancora, não. Então aqui não seria um pivô verdadeiro, seria um pivô falso. O outro seria o pivô verdadeiro, tá? Aqui temos um exemplo. Eu esqueci de colocar nome de novo. Puxa vida, velho. Mas é EURUSD, tá? Mas aqui, onde é que o preço está? A média, o zigue-zague aqui, zigue-zague descendente, certo? Uhum. Rompe, volta a testar. Esse aqui, a gente pode falar assim, é um... perdão, pulei. Calma aí. Aqui, pronto, agora sim. Esse aqui. Ó, o zigue-zague aqui, topo, fundo, topo, fundo. O zigue-zague aqui é descendente, certo? Certo. O preço corta, a média corta o preço, não corta? Sim. Faz topo, senta a bunda onde? Na média. Ah, mas cara, é que nem vai acontecer de você ver a média funcionando aqui como se fosse, sabe, bem na média. Vai, mas
entenda que é a região, tá? Então aqui seria o dito pivô verdadeiro, tá? No outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, esse aqui é o pivô verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Por quê? Nota que ele corta aqui. Opa, perdão. Pega aqui. Aqui. Ele corta o preço aqui? Corta. Mas ó, olha a diferença. A média passando aqui, o preço ficando bem abaixo dela, certo? Certo. Agora, a diferença desse slide aqui que eu montei, ó. Olha a diferença. Já tá pensando como suporte dinâmico também. Exato. Então, aí cabe a questão de tempo de tela, do cara ir treinando o olho dele para entender como é que funciona essa dinâmica, né? Exemplo aqui não é. Aqui a média tinha que estar passando pelo menos, né? Pelo menos tá passando por aqui assim, né? Tá muito acima. Então isso aqui não é um pivô verdadeiro. João, e aqui não poderia ser? Pô, até poderia, mas o primeiro zigue-zague foi aqui, né? Sim. Então aí que já não é. Aí eu tenho outro exemplo. Aqui foi no caso de pivô de alta, né? Um verdadeiro e um falso. Esse aqui é um verdadeiro, porque o ativo. Oh, caramba! O ativo vinha fazendo um zigue-zague ascendente. A média corta o preço. Aqui já é um exemplo mais bonito, porque olha só como a média aqui realmente prende o preço, tá vendo? Então aqui é um exemplo de um pivô dito verdadeiro ancorado pela média móvel. Mas se tivesse, vamos pôr, uns pavio aqui para cima, assim, um outro candlezinho fazendo isso aqui, ó. Sim, mais ou menos. Aí outra aqui assim. Aí depois dá um comprador aqui, sei lá, assim, ó. Entende que a média tá ancorando o preço nessa região ali, tá? Agora, aqui nesse outro exemplo. Aí eu puxando o negócio para baixo, achando que é o gráfico, mas não é. Aqui, ó. Topo, fundo. Topo, abaixo do topo anterior. Rompeu o fundo aqui, não rompeu? A média aqui não tá contra. Para ser o pivô verdadeiro, ela tinha que estar passando aonde? Tinha que estar passando aqui, assim, né? Uhum. Então entende que quando o ativo ele tiver dito pivô verdadeiro, tá? Porque para alguns analistas aqui, se a gente pegar exemplo, tirar a média aqui, para eles isso aqui já é um pivô, tá? É um pivô, pivotou, pivô. Para análise técnica clássica, tem que estar ancorado na média móvel de 20 períodos. Isso seria uma maneira de você criar um filtro a mais respeitando um critério. Ok? Qual é a ideia? A ideia é que a média corte o preço na primeira perna do pivô. Vamos falar assim, mais ou menos, né? Seria essa ideia aqui, ó. É que ele já corte a perna que vai produzir o pivô. Certo? Se a gente pegar aqui nessa imagem. Nessa imagem, ele corta a primeira perna que forma o pivô. Primeira perna que forma o pivô. Você vai ver esse padrão acontecendo direto? É difícil, né, Carlinhos? Porque Sim. às vezes vai, às vezes não vai, enfim. A questão que do processo de duas coisas. Primeiro, que nem eu falei, eu ia dar o exemplo do gráfico de índice. Vou pegar aqui, ó. Aqui eu tô com o gráfico de índice. Não, aqui eu tô na Petrobras, nada a ver. Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Tô nos 5 minutos. Na sexta-feira, por exemplo. Aqui. Tá feio. É aquela questão, né? Tá feio, mas é o que tá tendo pra hoje. Sabe? Enfim. Ó, vamos lá. Ele faz uma perna de alta, faz uma de baixa. Faz topo, topo abaixo do topo anterior. Rompe fundo aqui, não rompe? Sim. É um pivô. É um pivô. Ah, mas ele não foi. Não, não foi. Então para um. Ó, aqui. Faz topo, fundo. Topo abaixo, não rompe, rompeu. Onde é o pivô? Lembrando, a pergunta: onde é o pivô? Pivô é o primeiro zigue-zague que troca a movimentação.
Primeiro zigue-zague que troca a movimentação. Pivô de alta, pivô de baixa. É o primeiro zigue-zague. Ah, mas não está ancorado pela média de 20 períodos por causa daquela questão da análise. Então, beleza. Então não é um pivô. Não é um pivô verdadeiro porque não está ancorado pela média de 20. Vamos embora. Ah, não, eu não vejo média de 20. Então é um pivô para você. Então vai embora. Entenda que a média móvel de 20 períodos, no caso aqui, funcionando fosse o caso de um pivô ser verdadeiro ou não, seria um filtro a mais para sua tomada de decisão. Um exemplo, a gente pode pegar aqui um gráfico diário um gráfico diário de Ibov mesmo, ou de índice futuro, por exemplo, aqui, ó, onde a gente vê essa questão aqui, ó. Primeiro, ó, marca fundo, marca topo, marca fundo, rompe topo. A média móvel de 20 não tá... No caso aqui é 21, gente, mas 21 e 20 não vai mudar muita coisa, tá? Eu uso a 21 porque aqui eu me adapto melhor, mas lá ele fala de 20. Mas se eu colocar a média de 20 aqui, não vai mudar a média, não vai estar ancorando. Onde que teria que estar ancorando? Deveria estar passando por aqui, ó. Correto? Sim. Ah, então isso aqui não é um pivô? Cara, segundo a análise técnica clássica, tem que estar ancorado pela média de 20. Para outros analistas, sim, isso aqui é um pivô. Beleza, tá certo. Teste se ele é pertinente para o seu modelo operacional. Certo, Carlitos? Certinho. Acho que a ideia basicamente que a gente queria dar era essa aqui, né? Para ser um pivô verdadeiro primeiro. Ah! Lembrei que eu ia falar, esqueci. Por que não em processo de lateralidade? Porque a gente cai na seguinte questão aqui. Deixa eu colocar o slide de volta aqui, ó. A gente cai na seguinte questão. Vamos imaginar que a gente está vendo um ativo trabalhando dentro de um processo de lateralidade, certo? Quando a gente entende um processo de lateralidade, é que o ativo está preso entre uma máxima e uma mínima, correto? Ele vai, fica travado, volta, fica travado, vai, fica aqui trabalhando dentro dessa região. Região qual? Onde tem uma barreira aqui, temos uma barreira aqui, certo? Se você enfiar uma média móvel de 20 períodos, o que acontece? Imaginemos aqui, ó. A média móvel estava subindo aqui, cortou o preço aqui. Caramba, hein? Pivô verdadeiro. Porque está ancorado pela média móvel de 20 períodos. Desculpa, pela média móvel de 20 períodos. Mas o ativo não está preso dentro de um processo de lateralidade. E um dos critérios lá é que o ativo tem que estar claramente num zigue-zague ascendente ou no zigue-zague descendente. Sim. Então aí você não vai ter um pivô verdadeiro pelo fato do ativo não estar enquadrado dentro daquele processo de ascendente ou descendente, certo? E detalhe, se o range for mais curto ainda, exemplo, que imaginemos que seja esse processo de lateralidade aqui, por exemplo. Esquece de baixo aqui. Aí vamos supor que você coloca a bendita da média móvel de 20, aí de repente ela faça isso aqui, ó. Vem, corte aqui, ó. Ah, que beleza, um pivô de alto, verdadeiro. Tá ancorado pela média de 20, tá, mas o ativo tá o quê? Lateral. E se você tomar uma posição aqui, aqui já não seria um primeiro momento você já pensar em sair da operação, realizar uma parcial, porque você entende que o ativo está consolidado? Sim. Por isso, não se enquadraria dentro do... Se você observar o ativo trabalhando dentro de lateralidade, vai te dar vários sinais falsos, certo? Certo. E podia haver um exemplo. Caçar aqui agora vai ser muito simples. Vamos ver aqui, ó, o índice no 45. Se a gente ver aqui um pivô bonito sendo formado, aqui por um titico não formou, mas olha só como quase alinhou bonito aqui, ó. Zigue-zague descendente pro ativo. Só que aqui a média móvel estava passando aqui. Se ela tivesse ancorando aqui assim, ó, seria o pivô verdadeiro. Porque a média móvel de 20 está segurando o preço. Não tá... Ah, então isso não é o pivô. Cara, você segue qual análise? Técnica? Clássica, não. Se for outro, price action, sim. Mas basicamente é isso aqui. Certo, Carlitos? Certinho. Então a gente vai deixar lá no vídeo do canal esse slide aqui também, tá? E se você acha que isso é relevante para o seu modelo operacional, curta, compartilhe.
se inscreva, né? Isso. Acione o sininho, né? Isso. Para ser Vamos notificado. fazer assim, ó, João. Ó, quem tiver interesse em ver a parte do slide, entre em contato com a gente no Instagram, segue lá e chama a gente no direct que a gente envia. Ô, Carlinhos, Pode boa ser? ideia. Boa Aí faz ideia. isso que aí ajuda a gente também, beleza? Fechado, 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 fechado. Boa ideia. Fechou? Fechou. Bom, é Ah, isso. lembrando, o Papo. link do Instagram fica aqui na descrição, tá Aí, bom? é Pra verdade. quem tiver dúvida. Então, fechado. Fechou. Abraço, jovem. Falou!